Olá pessoal, vamos falar hoje sobre a questão tão esperada, né? Alguns líderes religiosos têm feito contato comigo, têm solicitado, e nós vamos falar sobre a questão das pronúncias dos nomes originais do Pai e do Filho em hebraico, entendendo que a pronúncia e a invocação desses nomes são nomes sagrados, deve ser feito com respeito, sem uso assim, de forma descompromissada, mas com o objetivo claro de conhecer e entender o que está escrito em Provérbios 34. E o que está escrito lá? Qual é o nome do pai e do seu filho? Diga-me, se é que o sabes. Então, entender essa questão é um princípio para compreender a importância do nome lá atrás em Provérbios. Já falamos aqui sobre Êxodo 3,15, onde está escrito que o nome do Eterno é composto pelo tetragrama, ele é um nome eterno, não pode ser mudado e deve ser lembrado e invocado de geração a geração. Esse é o ponto. Então vamos entender o que nós temos de informação sobre esse assunto. Uma informação importante é que na sua Bíblia traduzida você não encontra lá o nome do Pai. Foi colocado Senhor com letra maiúscula no texto que se refere ao Antigo Testamento e Senhor com a primeira maiúscula no texto que se refere ao dito Novo Testamento. O que isso significa? Significa que quando o Senhor é escrito com letras maiúsculas, está se referindo ao tetragrama, ao nome do Pai, que você ainda não sabe qual é, porque você não tem isso na sua Bíblia. Então, o segundo ponto é que quando aparece Senhor no Novo Testamento, é porque no Novo Testamento grego foi utilizado um termo grego chamado Kyrios. Kyrios é Senhor. Entende a diferença? Então, assim, quando você encontra no texto hebraico, você vai encontrar o tetragrama, e é disso que nós estamos falando. Aliás, assim, com todo respeito a você e às outras pessoas também, e a mim também, o que nós estamos tratando aqui é o que se chama na escritura de alimento sólido. Não é o leite para as crianças, mas o alimento sólido para pessoas adultas, maduras e que entendem a importância do nome ser invocado corretamente. Então, vamos lá. O que nós temos hoje? Algumas pronúncias. Yehová e Yahvé, que são pronúncias incorretas por uma razão muito simples. O tetragrama, ele possui o seu próprio som. O seu próprio som do tetragrama, ele foi escrito em formas de sinais massoréticos. Se você ler a Bíblia hebraica, você vai encontrar uma vocalização no tetragrama que não é a vocalização exata, original, que se mantém preservada no nome dos profetas em hebraico, é claro. Então, o que nós temos hoje? Nós temos no tetragrama duas opções que foram colocadas indevidamente. A primeira, de um costume que se tinha, era de não se pronunciar o nome do Eterno, com o risco e o medo de estar blasfemando o seu nome. Quando, na verdade, quando você faz com amor, com respeito e voltada para a sua espiritualidade, não se trata disto, né? Não invocar o seu nome em vão é quando não é no sentido da adoração verdadeira, né? Vai fazer um contrato com alguém, você faz o contrato e quer selar no nome do Eterno? Não é assim que funciona. Isso sim já é utilizar indevidamente o nome do Eterno. Voltando à questão, você tem então a pronúncia Yehová e a pronúncia Yahvé. As duas são decorrentes de transferência das palavras que foram utilizadas no decorrer do tempo para substituir o nome nesse intuito de não blasfemar, e colocaram duas palavras que são muito repetidas hoje, né? Hashem
que significa Ra é um artigo, Shem é nome, o nome, e Adonai. Adonai pode ser senhor, marido, dono, né? Adonai. Então, esses dois massoréticos de Adonai e os massoréticos de Hashem foram colocados no tetragrama. De uma forma que não resolveu a questão e não traduz o nome, nem a pronúncia correta do nome do Pai, que se encontra preservada até hoje no nome dos profetas. Quando você vai ler o nome dos profetas, eles têm as últimas 3 terminadas em Ias, um Iod, um Rei e um Vav. Você vai dizer, mas são 4 tetragramas? Sim. A letra Rei final, ela não tem som, não precisa ser escrita. Isso é uma coisa importantíssima, que não é uma informação popular, comum, de acesso que todos tenham. Então, nesse contexto, quando você pegar o nome dos profetas, vários, né? Isaías, que foi traduzido como Isaías, Jeremias, Obadias, Neemias, Zacarias, Sofonias, todos que terminam em Ias, você vai verificar com toda clareza que no hebraico está escrito Yod, Rei, Vav, que é a parte fonética do tetragrama, que é aquela parte que se pronuncia. Um H final você não pronuncia, mas ele está ali escrito, e mesmo que não esteja escrito, o som está preservado. Esse é o fato. Do ponto de vista prático, se você imaginar que alguém tentasse te enganar e fazer com que você não adorasse o verdadeiro Criador, como seria isso? Pensa, tá tão simples, né? É só você alterar a fonte de consulta dessas pessoas que você vai fazer com que essas pessoas adorem um falso Criador, ou um nome diferente do Criador. E se você mudar o nome, em se tratando de hebraico, você mudou a pessoa. Nome é um hebraísmo para pessoa em hebraico. Então, quando você chama Yosef, é diferente de Yaakov. São 2 nomes diferentes, são 2 pessoas diferentes. Então, hoje, se você ainda não se deu conta disso, quando você invoca um nome que não é o nome original hebraico com a pronúncia correta, você está fazendo o quê? Você está evocando um outro nome e está se referindo a uma outra pessoa. Pode parecer assim, à primeira vista, ou estranho ou assustador, mas é verdadeiro. Em se tratando de hebraico, é verdadeiro. Então vamos para a pronúncia do nome. Você tem ali debaixo da letra Iod, depois eu vou fazer uma publicação só com as fotos do que eu estou falando aqui nesse vídeo. Então você tem a publicação. Na publicação vai ser colocado tudo isso que eu estou falando, em forma gráfica. Eu já fiz uma aí. Eu peguei o texto de Zacarias 6:11, peguei o texto de Mateus 1:21, aonde no primeiro é profetizado o nome e no segundo já é um outro nome que puseram que não é igual ao profetizado. Mas isso você vai olhar no meu feed, vai verificar. Está no feed, está no YouTube, está no TikTok também. Você pode verificar com toda clareza, sem menor chance de dúvida. Ao nome agora propriamente dito. O Kamitzkato, que é o sinalzinho que parece uma letra T embaixo da letra Yod, esse som, aí depois você tem Yod, Kamitzkato, letra Rei, Vav com um pontinho no meio, que é o som de U. Então você tem o Kamitzkaton, que tem um som de A para O. Pode pegar qualquer gramática hebraica e você vai ver isso que eu estou falando. Não é nenhuma novidade, talvez para você, mas para quem conhece não é. Então você vai verificar que é um som de A para O. Então assim, A, O, AU. Esse intermediário é a pronúncia e a gutural. Então quando você for invocar o nome verdadeiro do Pai, você vai dizer simplesmente Yahu. Quando você for pronunciar o nome do filho, você vai dizer simplesmente Yahushua. Porque o nome do filho tem uma palavra shua, que é salvação em hebraico, porque é Yahu que salva. Não é outro ser qualquer. Então, quando você fala Yahushua, você está afirmando que está em Mateus 1:21. É o nome que tu me deste, que o pai deu para o filho, que está no nome do filho, e ele fala isso também. Lá em João, salvo engano de memória, 17:11. Vai lá conferir, tá bom? É isso, por hora é só. Espero que tenha ajudado.
Tchau.